Deus, que nós estamos aqui, Deus, é para Ti, é pelo Teu amor, por tudo que Tu fizeste por nós, Pai. E te pedimos, Deus, que recebas a nossa adoração, Pai, que recebas o nosso coração, Pai, porque Ele está nas Tuas mãos, Deus, e é isso que nós queremos, Pai, que Tu venhas nos usar como Tu quiseres, Pai, que Tu venhas mostrar aquilo que Tu queres, Pai, a Tua vontade em nós, Deus. E te pedimos, Deus, que nos guies, Pai, que guies cada um de nós que está aqui na Tua casa, Pai. Nós estamos aqui porque Tu vieste por nós, Deus. É por Tua causa, Deus. Obrigado, Deus, por tudo. Tu és para nós. Obrigado, Pai. Deixarei que
Preciosos, amor.
Enquanto a música toca baixinho, vamos levantar os nossos braços, levanta o teu rosto para Ele e vamos buscá-lo agora. Busca-o por ti. A música é apenas um som sobre o qual nós repousamos para nos levarmos em adoração diante dele. Louva a Deus pelas tuas palavras, com os teus pensamentos, com os teus sentimentos. Dizes aquilo que te vai na alma, diz aquilo que Ele é para ti, diz aquilo que é a tua esperança nele, que é a tua fé, que é a tua confiança, que é o teu alicerce. Porque é disto que se trata nesta manhã e em todos os dias da nossa vida. Louvá-lo por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Senhor Jesus. Mas sabe, a palavra de Deus diz que louvor é o fruto dos nossos lábios. O louvor vem do nosso coração, mas ele tem que se passar pelas nossas expressões vocais. Vamos todos levantar a nossa voz nesta manhã. Se não tiveres mais nada para dizer, diz aleluia, diz glória a ti, Jesus. Vamos lá fazer aqui um som, meus irmãos. Amém? Vamos fazer um som com a nossa voz. Oh, aleluia! Nós louvamos a Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Aleluia! Está no trono, morreu, mas ressuscitou. Aleluia! E hoje reina sobre as nossas vidas. É Senhor, é Salvador, é Redentor, abençoador, sustentador, providenciador, sarador. Aleluia! Ele é aquele que nos dá a força, a capacidade, Paizinho. Amém. Damos-te graças pelo teu Filho Jesus. Damos-te graças, meu Senhor. Tu és maravilhoso. Tu operas maravilhas. Buscar-te de coração. Minhas mãos eu levo a flor, te louvarei de coração. Eu te buscarei, Vamos levantar a Ele um aplauso forte. Vamos aplaudi-lo, porque Ele é o Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores. Mesmo que Ele nada fizesse, Ele é. Ele é. Ele é. E Ele se revela a si mesmo como eu sou. A glória é que Ele não é o eu sou algures. Ele é o eu sou na nossa vida. Amém? Eu sou. E Jesus um dia fez uma oração e disse: Paizinho, como nós somos um. Ou seja, o que eu sou é aquilo que tu és. Aquilo que tu és é aquilo que eu sou. Eu oro para que eles sejam um, como nós somos um. Sabe? Quando Jesus disse eu sou na nossa vida, significa que nós somos com Ele. Aquilo que Ele é aquilo que nós somos com Ele. Por isso não se deixe depreciar, inferiorizar. Não se deixe abater pelas mentiras que o nosso inimigo traz à nossa vida, dizendo que nós não somos. Nós somos aquilo que Ele é em nós. Em Cristo nós existimos, em Cristo nos movemos, em Cristo respiramos, em Cristo somos o que somos, pela graça e pelo poder de Deus. Amém? Uhul! Será que não vale a pena darmos um brado de júbilo? Eu sou com Ele. Amém? Ele não é um estranho. Ele é a videira no qual eu fui enxertado. Eu sou participante da mesma natureza e da mesma vida. Aleluia! Aquilo que Cristo é quem eu sou. Amém? É por isso que nós somos Cristo. Somos pequenos Cristos. Amém? Oh, glória a Deus. Dê lá um beijinho, um abraço. Puxa a trancinha, o carrapito. Nosso Deus. E nós cantamos que o buscamos não porque Ele está longe,
porque Ele está perto de todos aqueles que o invocam. Amém? Todos aqueles que o procuram. Ele sempre está perto. Às vezes não está discernido, mas Ele está presente. Oh, glória a Jesus. E dou graças a Deus também pela presença de todos vocês. Amém? Porque todos nós precisamos uns dos outros. A presença de cada um é encorajadora e animadora para cada um de nós, os que estamos. Amém? É sempre bom. Aleluia. Glória a Jesus. Deus é bom e nós não somos maus. Hã? Deus é bom. Aleluia. Hoje é dia para darmos graças e celebrarmos a Deus. É ou não é? É sempre motivo para. Há sempre motivos para nós louvarmos a Deus. Podemos ficar às vezes preocupados com aquilo que menos bom acontece, mas quando nós nos focamos nas coisas boas e aprendemos a dar graças em todas as situações, nós libertamos o nosso espírito. Nem sempre é fácil esse exercício, nem sempre é fácil domesticar o nosso ímpeto, certo? A nossa tendência. Mas nesta manhã estamos aqui para dizer que o animal que existe em nós está domesticado. O único animal que em nós tem que sobressair é o leão da tribo de Judá. E o leão da tribo de Judá, Judá significa louvor, o que significa que nós abrimos as goelas e gritamos mais alto que aquele que anda a armar-se em leão e que anda ao nosso redor. Hein? Coitado do leão, até teve que hipotecar o estádio. Portanto, agora estou a falar de outro leão. Mas este leão, a Bíblia diz que ele anda como um leão, mas o verdadeiro leão está em nós. E esse leão ruge em nós cada vez que nós fazemos de Jesus o rei, o leão da tribo de Judá, e Judá significa louvor. Diga comigo, louvor. E louvor é barulho, é proclamação, é guerra, é som de vitória. Amém? Os irmãos estão a pensar, o pastor hoje não tomou as gotas. Mas nós temos que levantar, mas comi ali uma empadinha, portanto já... Oh, glória. Este é tempo de nós celebrarmos a Deus, de nós cultuarmos. Amém? E cultuamos também através daquilo que fazemos habitualmente, mas que não deve ser feito de forma rotineira, não deve ser feito de forma desprovida de virtude, porque há virtude no dar, há virtude naquilo que nós fazemos também no tempo da oferta. O alvo da oferta não é apenas pagar as contas, sem dúvida. Nós não pagamos contas com orações e corinhos. Mas nós, aquilo que fazemos com o nosso dinheiro, declara quem é o senhorio de Cristo na nossa vida. Certo? Honramos a Deus com aquilo que nós damos. É muito mais do que simplesmente levantarmos a oferta. E, logicamente, que não há manipulação, nem há controle, nem há imposição nesta área, como qualquer outra área da nossa vida. Mas nós precisamos de aprender e continuar a não deixarmos que o nosso coração fique preso em preocupações com os dias que correm. Amém? E mais uma vez eu digo, nada na palavra de Deus nos diz que as pessoas, estando em momentos menos bons, devem deixar de o fazer, devem deixar de participar desta graça e deste princípio. Na verdade, a Bíblia diz que até encoraja aqueles que, estando passando momentos de crise, devem continuar a fazer como chave espiritual para virem a sair da situação em questão. Nunca em lado nenhum Jesus disse, não, tu és pobre, não dês. Não, tu tens menos, não dês. Pelo contrário, a Bíblia fala da riqueza, da generosidade, que se manifesta muito mais quando nós temos pouco do que quando temos muito. Porque quando temos muito é fácil dar. Mas o verdadeiro sacrifício acontece quando nós temos que agir em fé para darmos o que damos. Nem que seja um cêntimo. Pode ser a última coisa que a gente tem no bolso. Amém? E Deus tira daí o tal fruto, que é o amor com que nós fazemos as coisas. Amém? Deus ama a quem dá com alegria, mas a alegria é fruto do amor. Eu estou alegre porque eu amo. E sempre fico alegre quando dou alguma coisa a alguém que eu amo. Amém? Então nesta manhã, faça-o por amor, faça-o por alegria, faça-o por fé. Não faça por tristeza, por necessidade ou por qualquer outra situação. Faça-o pura e simplesmente por liberalidade. Por saber que tudo aquilo que parte de nós para os outros acabará por sendo deitado nas nossas mãos. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Deus fará a seu tempo nas nossas mãos. Amém? Oh, glória. Então, gente, vamos cantar aí uma coisa assim mexida. Kizomba, sei lá, qualquer coisa.
agradecemos à juventude. Hã? E agradecemos a Deus pela linda voz que Ele nos deu. Já a fadista dizia isto. Muito mais o grupo de louvor. Amém? Gente, está tudo bem disposto? Deus é bom. Pelo menos é o que dizem lá em cima no norte. Deus é bom. Se nós, né? O som de repente foi engolido pela sala. Paizinho, damos-te graças podermos nos reunir sempre. Cada semana que passa, podemos nos reencontrar. E nosso desejo é cada vez mais vermos cada partícula deste corpo, cada célula, se juntar, se agregar, se congregar. Pai, e acreditamos que isso precisa de acontecer no coração de cada um. Sentir essa importância, esse desejo, esse amor, essa alegria. E poder dizer, eu alegro-me sempre que penso em ir à casa de Deus. Damos-te graças por todos os que estão. Oramos por aqueles que não estão. Oramos por aqueles que por doença, por trabalho ou por outras situações que aconteçam na sua vida não podem estar. Oramos por aqueles que estão em sofrimento. Oramos pela consolação do Teu Espírito. Oramos, Senhor, pela obra do Teu Espírito e da Tua Palavra na Tua casa. Pai, dependemos disso e declaramos nesta manhã, aos Teus pés, de que não temos em nós qualquer presunção, de que as coisas acontecem pela nossa força, pela nossa sabedoria, pelo nosso engenho, mas acontece pela nossa entrega, rendição aos Teus pés e por realmente buscarmos a Tua face todos os dias, buscarmos a Tua Palavra, buscarmos a voz do Teu Espírito e buscarmos a Tua vontade. Uma vez mais oramos como Jesus. Pai, seja feita a Tua vontade, tanto aqui neste lugar, como está acontecendo no céu e vice-versa. Pai, consagramos-te este tempo, rendemos nossos sentimentos, pensamentos e imaginações e oramos para que o Teu Espírito continue a encorajar-nos, a fortalecer-nos e a levantar-nos cada vez mais, Deus, do lugar e do nível em que nós estamos, para lugares mais altos, para que os nossos pensamentos sejam os pensamentos de cima e os nossos caminhos sejam caminhos de cima, caminhos e pensamentos superiores, em nome de Jesus. Amém. Sabe que esse é o desejo de Deus, é que os nossos caminhos sejam os caminhos do Senhor e os nossos pensamentos sejam os pensamentos do Senhor. Porque isso significa que mesmo vivendo nesta terra, nós caminhamos num patamar diferente, numa dimensão diferente. Nesta manhã eu gostaria de continuar a refletir sobre a presença de Deus. Amém? Porque acho que é uma coisa que nós, enquanto povo de Deus, precisamos de estar perfeitamente convencidos, seguros, fortalecidos, de que nós, como filhos de Deus, nunca estamos sós. Diga comigo, nunca estamos sós. Há 15 dias falámos sobre isto, sobre a importância de estarmos certos, perfeitamente convencidos, que seja qual for a circunstância, nós sabemos em quem temos querido e sabemos quem está connosco em todos os momentos da nossa vida. Amém? Glória a Jesus. E hoje eu convido-vos a abrir o primeiro capítulo do livro do Apocalipse. E eu estava a dizer ao nosso irmão Cavaleiro, logo hoje que eu vou falar do Apocalipse, apareceu o primeiro Cavaleiro. Né? Porque a Bíblia tem, o Apocalipse fala de 4 cavaleiros, né? Espero que, claro que esses cavaleiros aqui são um bocado complicados, mas bem-vindo, irmão Cavaleiro. Hein? Mas pegando neste livro, que normalmente até não é o meu livro preferido, mas porque normalmente Apocalipse é um livro de difícil interpretação e de explicação, e eu deixo isso para os teólogos, para pessoas como o irmão Ted Anson, que é realmente alguém que tem uma revelação profunda. Mas há aqui aspectos muito interessantes, 3 pontos essenciais neste primeiro capítulo, eu gostaria de ler do princípio ao fim. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo quanto viu. Aí só um bocadinho.
Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nos fez reino, sacerdotes para Deus seu Pai, a ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, reparem nesta frase, companheiro convosco na aflição, repita comigo, companheiro connosco na aflição. Pronto, agora não continuem a repetir. No reino e na perseverança em Jesus, eu estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve um livro, envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa talar e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão, reluzente, que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. E quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de suceder. Eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Bem, em primeiro lugar, dizer que o livro do Apocalipse, que é preciso a gente falar aqui um bocadinho, alguns irmãos já estão assustados, isto hoje vem aí uma coisa muito complicada. Mas não vem porque eu não sou complicado, portanto não posso estar aqui a fazer coisas muito complicadas. O livro do Apocalipse é uma carta pessoal de Jesus. Amém? É uma carta pessoal de Jesus para João, para as igrejas, logo também para nós. O que significa que tem muita coisa nela que nós precisamos de apreciar e entender. João apenas foi o carteiro que nos trouxe esta carta, em que Deus revela-nos uma série de coisas. E mais do que o significado profético destas linguagens e destas imagens, às vezes de muita difícil interpretação, e que tem dado aso a imaginações férteis e que tem conduzido muitas vezes até a ensinos, em meu ver, muito diferentes, mesmo no meio evangélico, no meio cristão. Mas o mais importante de nós tirarmos da carta de Apocalipse é os princípios que se aplicam às nossas vidas hoje. Amém? Então, no primeiro capítulo, Jesus dá-nos esta razão desta carta. Diz que o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Repare que o Apocalipse não é a revelação do anticristo. O Apocalipse é a revelação de quem Jesus Cristo é, da sua glória, do seu poder. O livro do Apocalipse não é apenas uma revelação de informações, é a revelação de Jesus. Não é apenas uma revelação de profecias, é a revelação de quem Jesus é. Não é apenas a revelação do que é que está para vir, mas daquele que foi, que é e que há de vir. Amém? O livro do Apocalipse acaba por ser mais simples se nós mantivermos logo de início esta perspectiva. O Apocalipse não é um livro que apenas para nos confundir, nos baralhar, mas é um livro para revelar-nos Jesus Cristo. E neste livro fantástico, nós encontramos que Jesus revela-se a si mesmo para que nós mantenhamos a nossa perspectiva correta, mesmo em tempos e em circunstâncias de aflição e de dificuldade. Amém? Jesus não é indiferente aos nossos problemas, mas ele apenas diz: eu quero que me vejas a mim e apenas a mim, independentemente daquilo que tu estás a passar, porque a verdadeira vida não tem a ver com aquilo que estás a passar, mas tem a ver comigo.
Jesus revela-se de uma forma tremenda a alguém que, como nós lemos, estava a passar por aflição. Patmos era uma pequena ilha para onde João tinha sido enviado. E neste primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é de que nós nunca conseguiremos estar num lugar em que o amor de Deus não nos encontre, ou em que o Espírito de Deus não possa falar e nos dar esperança ao nosso coração. Ouça o primeiro ponto. Nunca conseguiremos estar num lugar em que o amor de Deus não nos encontra e em que o Espírito Santo não possa falar para nos dar esperança. Diz lá no versículo 9, depois de João descrever a introdução da carta de Apocalipse, ou seja, Jesus falando, dizendo, isto que eu te estou a mostrar e a revelar é para te falar de mim mesmo. Não para falar das coisas negativas que vão acontecer, mas da manifestação da glória de Jesus e de quem Jesus é. João depois começa por dizer em que circunstâncias é que Deus falou com ele. E o que acontece é que João diz a palavra de Deus, lemos há bocadinho, que por causa do testemunho, por causa da palavra de Deus, por causa dele ser fiel, ele estava em maus lençóis. Sabe que muitas vezes o facto de sermos fiéis e o facto de até de vivermos na palavra e darmos testemunho e sermos pessoas que tememos a Deus, isso não invalida que passemos por aflições e sofrimentos. Mas não importa as consequências daquilo que possa acontecer na nossa vida, não há lugar onde a gente possa ir que o amor de Deus não nos encontre e que o Espírito Santo não nos devolva esperança. João estava na ilha de Patmos. O que é que era a ilha de Patmos? A ilha de Patmos é uma ilha grega que, segundo aquilo que eu percebi, tem cerca de apenas 6 km quadrados. É um espaço muito pequenino. E a ilha de Patmos era uma colónia penal. Eu na sexta-feira estava a dizer que João, como o apóstolo do amor, chamado apóstolo do amor, era aquele apóstolo mais meloso, aquele apóstolo que estava mais... aquilo que ele gostava mesmo era de estar encostado ao mestre, não é? E de revelar esse amor. João teve um fim diferente dos outros apóstolos. Praticamente todos eles morreram às mãos de alguém, foram crucificados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, outros foram serrados ao meio. Enfim, todos os apóstolos tiveram fins muito violentos. João ainda assim foi aquele que terminou os seus dias nesta ilha de Patmos, mas que não deixa de ser uma colónia penal, não deixa de ser um lugar propriamente menos bom. Ele foi enviado para lá pelo Império Romano. Porquê? Porque estava a ser uma pessoa inconveniente. Porque pregava a palavra, porque era reto, era íntegro, fazia aquilo que era certo, divulgava o testemunho de Jesus Cristo. E diz que João encontra-se nesta circunstância difícil, perdido a algures no meio de uma ilha pequeníssima grega, não é? Se fosse hoje era considerado um luxo. Eu não me importava hoje estar numa ilha grega. Não é? Ali junto ao mar, ali a passear naquelas águas. Mas naquele tempo aquilo era uma colónia penal. E como a gente sabe, na colónia penal eles também não tinham como hoje temos, não é? A televisão, a cama fofinha, aquecimento central, refeições a horas. Portanto, não seria propriamente ainda assim um lugar agradável. E João vê-se no final da sua vida, possivelmente, e o mais certo é desconhecendo o que teria acontecido à maioria dos outros irmãos discípulos, e vemos que João está ali naquela ilha, perdido, isolado, pensando que eu fui fiel, eu preguei, eu fiz tudo o que estava ao meu dispor, mas eu estou aqui hoje. João estava ali, sozinho, isolado, enfrentando um momento complicado, mas foi ali que Jesus o visitou. Porquê? Porque não há lugar neste mundo em que o amor de Deus não nos possa encontrar ou que o seu amor e o seu Espírito não nos falem e nos dê esperança. Podemos nos sentir num lugar de confusão, podemos nos sentir e estarmos a atravessar momentos de desespero, podemos nos sentir até isolados, muitas vezes numa ilha de rejeição, mas não há lugar onde o amor de Deus não nos possa encontrar e onde o Espírito Santo não possa falar ao nosso coração e nos devolver esperança. E o primeiro ponto aqui acho que é importante nós termos. São princípios que nós tiramos desta circunstância do João. João está ali na ilha de Patmos e ele diz, Jesus veio até mim e eu estava ali naquela ilha no meio de coisa nenhuma.
isolado, perdido, aparentemente até esquecido. Mas o João não estava apenas numa colónia penal, ele estava debaixo da mão pesada do império que governava o mundo. E mais, ele não só estava debaixo daquele peso, daquele governo, mas ele estava numa situação do qual ele não tinha escape. Porque uma das razões em se escolher ilhas para se fazer colónias penais, e há muitos anos atrás os Estados Unidos perceberam isso e fizeram uma ilha chamada, uma prisão na ilha de Alcatraz, mesmo lá no meio da cidade, no meio do rio. E porquê? Porque normalmente das ilhas é mais difícil fugir. É ou não é? Ou seja, João estava numa circunstância em que para ele humanamente não havia esperança de escape. Não havia fuga possível. Ele estava numa situação em que ele se via rodeado e preso. Não havia nada que pudesse alterar a situação de João. Mas foi ali que Jesus se encontrou com ele. Ele estava no fim do mundo, mas nesse dia, Jesus pegou nele, no meio de uma prisão, e levou-o para uma dimensão onde ele não estava mais preso. Onde ele foi levado a voar no Espírito. Onde ele foi levado a ver coisas que se calhar não veria se estivesse no meio do burburinho e da confusão do ministério e das populações. E ele estava num lugar isolado, ele estava num lugar sem escape, sem saída, mas ali no fim do mundo, Deus falou ao seu coração. E Deus falou com ele. E João diz, eu posso estar em Patmos, mas eu experimentei o poder sobrenatural de Deus. Porque não há lugar no mundo, não há circunstância onde o amor de Deus não nos possa consolar, falar ao nosso coração e nos dar esperança de volta. Por mais que sintamos que é o fim da nossa vida, nós sempre poderemos identificar a envolvência de Deus na nossa vida. E João, ele diz que foi no dia do Senhor. E para nós, ocidentais, o dia do Senhor é o primeiro dia da semana. Nós dizemos, o domingo é o dia do Senhor. Mas o dia do Senhor pode ser interpretado de outra maneira. E o dia do Senhor na Bíblia, e sobretudo em Apocalipse, refere-se ao dia do julgamento e da visitação do Senhor. Mas João, ele estava a dar este dia, não como o dia que Deus o ia julgar a ele, mas como o dia que Deus visitava e iria manifestar o seu julgamento sobre os seus inimigos. Sobre tudo aquilo que o estava a aprisionar, sobre tudo aquilo que estava a amarrar, não só a ele, mas até a vida de todos aqueles que eram justos e escolhidos de Deus. A mensagem do Apocalipse é uma mensagem de vitória e uma mensagem de libertação. E João diz, foi no dia do Senhor. Porquê? Era domingo? Não. Ele compreendeu e foi-lhe revelado que aquela visitação do Espírito de Deus na sua vida era o dia que Deus tinha escolhido para lhe dizer, João, tu podes estar aqui isolado, podes estar aqui perdido no meio do mundo, mas eu estou contigo e contigo eu vou fazer de ti mais do que vencedor. Eu vou destruir e esmagar todos os inimigos que se levantarem contra mim. Porque não há lugar no mundo onde a gente possa ficar separados do amor de Deus. Não há momento nem circunstância em que nós não possamos experimentar a presença de Deus. Não interessa se estamos na prisão, se estamos numa ilha completamente isolados e podemos estar a viver o momento mais solitário da nossa vida. Mas se estivermos dispostos a estar sensíveis, Jesus, através do seu amor e do seu Espírito, Ele vai se manifestar e trazer promessas fantásticas para nos fazer erguer interiormente, mesmo que estejamos nessa ilha de Patmos, a nossa ilha de Patmos. Em segundo lugar, nunca podemos perder quando Jesus é que é o autor da nossa história. É Ele que vai escrever o fim da nossa história. Diga comigo, é Deus que escreve a nossa história. Logo, a nossa história só termina quando Ele disser acabou. Há um tempo atrás, eu preguei sobre Deus põe uma vírgula no teu ponto final. Muitas vezes nós achamos que já acabou. Muitas vezes achamos que já não há esperança. Muitas vezes já cheguei ao final da minha vida. Já não tenho mais nada para viver, para experimentar. Já não tenho mais nada para aprender. Vou ficar para aqui. Já estou como outro. Olha, morre. Como dizia a mulher de Jó. Mas sabe, quando é Jesus o autor e consumador da nossa fé e salvação e da nossa vida, é Ele que decide quando é que é o fim da história e como é que ela será. Amém?
Porque Ele é mais poderoso e está mais perto do que aquilo que nós pensamos. E é por isso que Jesus, neste versículo, se revela a Ele como o Alfa e o Ômega. Portanto, Jesus não está a dizer que é o comboio e o relógio. Para aqueles que não sabem, o comboio e o Alfa, perceberam? E o Ômega, os relógios suíços. Não perceberam? Ele não está a dizer, ele quando diz eu sou o Alfa e o Ômega, ele está a dizer na nossa linguagem ocidental, eu sou o A e o Z. Eu sou a primeira letra e a última letra. Jesus está a dizer, a tua história não está totalmente escrita até que eu tenha a última palavra. Os irmãos estão cá. É que senão eu vou ali atrás da bateria e vou bater um cochilo. Como dizem lá no Brasil. Vou bater uma cestinha. Amém! Mas irmãos, eu estou a dizer que Jesus está sempre presente na nossa vida. Eu estou a dizer que não importa o lugar onde nós estamos, onde o amor de Deus não nos possa alcançar e o Espírito Santo não possa falar connosco. Amém? Eu estou a dizer que Jesus é que tem a última palavra na nossa vida. Ele é aquele que escreve a história da nossa vida e é Ele que fecha o capítulo da nossa vida. Não são as circunstâncias, não são aquilo que está ao nosso redor, não é aquilo que nos dizem, nem tampouco aquilo que nós pensamos. Deus é Deus, Deus que era, Deus que é e Deus que estava prestes a chegar. Era aquilo que Deus estava a dizer. E eu estou prestes a chegar para manifestar a minha glória e para manter e para governar sobre aquilo tudo que são os inimigos da igreja, os inimigos de Deus e os inimigos até da tua própria vida. Amém. Eu estou aqui e sou aquele que começou. Eu sou o autor e finalizador da tua fé. Eu sou o Criador e sou eu que concluo aquilo que comecei na criação. Que certeza, que confiança, que descanso. E entre a criação e a consumação, eu sou o Redentor. De que quer que seja que tu estejas a atravessar. A palavra Redentor para mim tem ganho cada vez o mais profundo significado. Porque Redentor não teve a ver apenas com aquilo que aconteceu na cruz e com a minha salvação. A redenção de Jesus é um processo para o resto da minha vida. Todos os dias eu sou redimido de mais qualquer coisa. Eu sou redimido de um mau pensamento. Eu sou redimido de uma má atitude. Eu sou redimido de qualquer coisa. Porque todos os dias eu cresço e sou transformado e aprendo com o meu Deus. Deus continua o seu processo de redenção. Cada vez que Ele me dá a vitória, cada vez que Ele me liberta de qualquer coisinha. É a redenção de Deus. Entre a criação e a consumação. Eu prometo ser o teu Redentor todos os dias da tua vida. E Jesus estava a dizer isto a João. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e eu comecei. Sou eu que vou acabar. E na tua vida é exatamente a mesma coisa. Por isso sou eu que vou escrever o final da tua história. Não és tu. Mesmo que pareça que é o fim, não é ainda o fim da história. Até que eu conclua. Então, quando nós estamos no meio de nossas circunstâncias e sentimos que estamos no fim, o que é que nós fazemos? Nós nos aproximamos dele. Jesus diz, erga a tua cabeça, mais um pouco de tempo, mais alto, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou aquele que te encontra no lugar mais escondido, mais obscuro, mais isolado, no fim, nos confins do mundo. Eu sempre vou estar contigo, eu sempre vou te levantar. Por isso confia em mim. Não acredites naquilo que parece ser já o fim da tua vida e o fim da tua história. Ou o fim da história da igreja. Eu sou o autor e consumador. Porque Jesus prometeu estar connosco. Até ao fim. Ele prometeu estar connosco em todo o processo. Ele prometeu escrever a nossa história. Às vezes a gente dá umas sugestões ao Senhor. Às vezes a gente diz ao Senhor, que tal mudares este capítulo? Que tal, pois, vamos embelezar aqui a história. Está bem, vamos pôr aqui uns brilhantes, uns passarinhos a cantar, vamos pôr aqui uma miúda gira, vamos pôr aqui o Euromilhões. Vamos pôr aqui tudo de bom a acontecer na nossa vida, porque nós gostamos desses capítulos em que o final é sempre feliz, em que tudo e casam e vivem felizes para sempre. A gente gosta desses capítulos. De preferência gostamos de capítulos curtos, mas que em pouco tempo descrevam rapidamente, porque dá-nos a sensação que o milagre é de um dia para o outro, na maioria das vezes. Mas sabe, Jesus é que escreve os capítulos. E aqui passa também não pela nossa fé, mas pelo nosso descanso, confiança, rendição, diante daquele que é o Alfa e o Ômega, o A e o Z, o princípio e o fim.
até ao fim, é Ele que vai escrever a história. Será que a gente se consegue entusiasmar com isto? Amém? Se o irmão está entusiasmado, o seja. Eu hoje vou pregar pouco, porque acho que basta pregar o que é essencial. João depois descreve a visão que ele teve. E a visão que ele teve, para muitos, tem dado aso não é? A uma série de interpretações. Eu acho que os japoneses pegaram na revelação do Apocalipse e foi daí que eles começaram a inventar os Pokémons e os Pikachus e os Doraemons e aqueles bichos todos esquisitos, não é? E havia um outro, como é que era? Essa bicharada toda que os japoneses inventam, aqueles com cascabelos, aquelas coisas todas malucas. E João, ele traduz aquilo que ele entende da vista de Jesus, né? O branco como a lã, os olhos reluzentes, da sua boca sai como uma espada de dois gumes. Será que João viu mesmo isso? Ou aquilo que ele entendeu e descreve? Cada uma destas coisas tem um significado específico. Mas há uma coisa interessante que eu achei de referir, porque apenas me interessa tirar daqui alguns pontos. João descreve que os pés de Jesus eram semelhantes a latão reluzente, em algumas versões fala em bronze reluzente, que fora refinado numa fornalha. E há aqui um sentido muito interessante. Sabe, os pés de Jesus, a última vez que João tinha visto os pés de Jesus foi quando Jesus ascendeu aos céus. E aquilo que João viu nos pés de Jesus foram os pés feridos, foram os pés trespassados. Foram os pés marcados pelo sofrimento, pela aflição paga por todos nós. E de repente ele vê um Jesus voltar e os seus pés, que outrora eram os pés feridos, agora tornaram-se pés de domínio e de governo. Porquê? Porque na palavra de Deus o bronze sempre fala de força, sobretudo se esse bronze for temperado no fogo. Certo? Era assim que eles preparavam os escudos, os equipamentos para a guerra. Era aquilo que manifestava a força e a capacidade de um exército, era ter instrumentos feitos de bronze, mas temperados no fogo e na fornalha. E nada melhor descrevia o conceito de força como este bronze refinado na fornalha. Então, aquilo que João estava aqui a dizer é que o Jesus que ele estava a ver aparecer na sua vida e também na vida da igreja, era um Jesus que viria cheio de domínio, cheio de autoridade sobre os principados, sobre os poderes, e ele nos chama a nós nos completarmos nele. E há bocadinho eu estava a dizer, aquilo que ele é, nós somos. A sua vitória é a nossa vitória. A sua natureza é a nossa natureza. A sua esperança é a nossa esperança. O seu governo é o nosso governo. O seu domínio é o nosso domínio. E Jesus sobe como aquele que foi ferido na cruz e desce como aquele que vem em forma gloriosa, com pés, não desta vez feridos, mas com pés preparados para esmagar debaixo dos seus pés todos os inimigos de Deus. Amém? E inimigos não são pessoas. Estamos a falar de forças espirituais, estamos a falar de pensamentos, estamos a falar de tudo aquilo que vem diretamente das trevas para nós e que vem para nos derrotar, nos abater, nos deprimir, nos fazer duvidar do amor de Deus, nos fazer esquecer que Jesus está presente em nós, porque Jesus é um connosco e nós somos um com Jesus. Não importa se estamos escondidos no buraco mais fundo, não importa qual a circunstância em que estamos, não importa se estamos isolados, não há lugar no mundo onde o amor de Deus não nos possa encontrar e no Espírito Santo não possa falar a nós. É Deus, é Ele que escreve a última palavra da nossa vida. Não importa aquilo que nos aconteça. João estava lá e tinha feito tudo o que era certo. Ele não estava lá porque pecou. Ele não estava lá porque não foi fiel. Ele não estava lá porque foi, enfim, carnalão, foi o que quisesse. Ele foi fiel. E por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo, ele estava enfiado numa colónia penal, isolado do mundo. Mas no lugar onde lá estava, Jesus estava lá com ele. E não só estava lá com ele, como deu-lhe a possibilidade de voar tão alto. O que é que queremos dizer com isto?
Queremos dizer que a revelação de Jesus Cristo no Apocalipse não foi apenas uma revelação para as 7 igrejas, que somos todos nós, mas também uma revelação para o indivíduo, a não duvidar, a não desesperar, a não perder o seu foco, independentemente de onde estamos e do que estamos a passar. Os cavalos do Apocalipse. Se trilhamos o mesmo caminho de Jesus, se passarmos pelo fogo como Ele passou, vamos descobrir o mesmo que Jesus descobriu. Amém? Vamos ficar fortes como Ele. Vamos ultrapassar, vamos vencer, vamos. E a palavra de Deus diz, sem dúvida, que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Mas como Jesus foi constituído cabeça da igreja, esses pés de bronze estão aonde? Estão na igreja. Somos nós. Ou seja, nós temos o poder, temos o domínio, temos a autoridade. Porquê? Porque estamos num alto palácio governando com toda a glória, com todo o fulgor. Não, às vezes podemos estar numa ilha. É caso para dizer, vou voltar para a ilha. Porque às vezes é na ilha. Deixe-me dizer, meus irmãos, não desprezemos o dia das coisas pequenas. É o que a Bíblia diz. Não desprezemos o dia em que parece que as coisas apenas são coisas más, são coisas negativas, em que na maioria dos casos gastamos o nosso tempo e os nossos neurónios a tentar perceber porque é que estamos na situação que estamos. Se há alguma coisa que temos que saber, o Espírito Santo faz-nos saber. Que a gente fez e não devíamos ter feito, que precisamos de corrigir ali ou não. Caso contrário, não perca tempo com isso. Mas gaste o seu tempo a manter-se focado naquele que sempre vai estar consigo, mesmo na ilha mais isolada, mesmo no buraco mais fundo. Não gaste tempo a pensar porque é que está a passar pelo que está a passar, mas deixe Deus ser Deus no meio da sua circunstância. Porque às vezes nós estamos a passar o que estamos a passar, até porque só fomos fiéis. Mas eu entendo que muitas vezes temos sido ou fomos bombardeados com uma mensagem em que parece que prosperidade, vitória em Deus é não termos problemas. Totalmente errado. Porque às vezes a maior vitória está no maior problema. Hein? Mas quando nós focamos a nossa atenção em Jesus, quando nós... E não estamos a dizer que andamos aqui feitos lunáticos e esquizofrénicos e achamos que... E estamos no meio da circunstância e estamos a dizer eu não estou a ver, eu não estou a ver, eu não estou a ver. Eu todos os dias vejo coisas que magoam a minha alma. Todos os dias tenho diante de mim circunstâncias diferentes. Mas estou cada vez mais, porque Deus também tem que dar na minha cabeça, a focar-me nele e a perceber nos momentos mais de solidão, de maior dor, de maior aflição, podem ser os momentos mais gloriosos que nós podemos passar. João pensou que estava no final da sua vida. Acabou. Estou no meio de uma colónia penal, perdido a algures. Ninguém sabe de mim, nem ninguém quer saber. Deus quer saber de mim. Eu acredito que João não tinha duvidado disso. João tinha sido fiel e estava perfeitamente consciente de quem era Deus. E estava disposto, mas com certeza eu acredito, pela mão, pelo coração de João e pela sua mente, ele pensou que o fim da sua vida tinha acabado. Ou tinha começado, neste caso. Tinha acabado a vida, tinha começado o fim da sua vida. Mas naquele momento, Deus encontrou-se com ele. Naquele momento, Deus revelou-se a ele. Naquele momento, Deus dá-lhe palavras de esperança. Para ele e não só. Para a igreja. É interessante, meus irmãos. Às vezes a gente acha que os grandes ministérios e a grande revelação da palavra vêm por aqueles que são os mais maravilhosos e fantásticos. E às vezes as coisas mais preciosas do reino de Deus e da palavra de Deus vêm precisamente de pessoas que estão a passar as maiores aflições. E parece um contrassenso. Tanto parecia um contrassenso que tantas vezes o apóstolo Paulo teve que dizer: vocês estão a olhar para a minha aparência? Estão a olhar para a minha fragilidade, depois de já ter sido espancado não sei quantas vezes, apedrejado, passei fomes, passei naufrágios, passei não sei o quê, e hoje eu sei que a minha figura é fraca. E alguns de vocês até se escandalizam com a minha figura, porque acham que por causa desta aparente figura de insucesso, não há sucesso em mim. Mas eu tenho a palavra. Eu tenho a revelação, eu tenho o poder de Deus, eu tenho a autoridade. E através de homens fracos e fragilizados e que passaram por aflições, Deus manifestou a sua extrema glória. Não despreze o dia da fraqueza, porque é na fraqueza que a graça de Deus se manifesta.
Não despreze o dia da coisa pequena, porque nós, para chegarmos às coisas grandes, temos que começar sempre pelo pequeno. Não despreze o dia da aflição. E não amaldiçoa os seus dias, mas glorifica a Deus, bendiga a Deus todos os dias, busca a Deus, fica atento aos ouvidos, fica atento com os seus ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Espírito Santo fala ao seu coração, porque quem sabe que no meio do seu momento mais difícil, Deus vai se manifestar, porque Deus sempre está presente. Diga comigo, Deus sempre está presente. E aquilo que é a mensagem nesta manhã é tão simples quanto isso. Abandona-te e confia em mim. Crê na minha presença. Não há nada de maior que a gente possa enfrentar que se antecipe ao plano de Deus ou ultrapasse o seu poder. Fisicamente, não estamos na ilha de Patmos. Fisicamente estamos aqui, até rodeados de tanta gente. Mas podemos estar numa ilha que só nós conhecemos. Emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, fisicamente, em termos de relacionamentos, podemos estar mais isolados do que alguma vez já tivemos ou do que nos sentimos. Certo? Podemos não estar debaixo do domínio do Império Romano, mas podemos estar debaixo do domínio de emoções negativas, pensamentos de dúvida e incredulidade. Podemos estar debaixo de uma série de fardos e jugos que pesam sobre nós e nos fazem sentir pessoas depreciadas, sem esperança, sem escape. Podemos estar a viver uma circunstância em que nós humanamente já não podemos fazer nada. Não precisamos estar numa ilha de Patmos, mas todos nós temos a nossa ilha de Patmos muitas vezes. E eu tenho aprendido, e Deus tem-me lembrado disto, de outros carnavais, como a gente costuma dizer, que tem sido sempre nos momentos de maior aflição que eu tenho visto mais da glória de Deus. Momentos de aflição são refinadores da nossa vida, purificadores das nossas motivações, são esclarecedores das intenções do nosso coração. Momentos de aflição, meus irmãos, revelam quem verdadeiramente nós somos, até a nós próprios. E é nesses lugares de quebrantamento, é nesses lugares, meus irmãos, em que nós ficamos confrontados, não estamos distraídos com mais nada, mas ficamos confrontados com a nossa própria limitação e fraqueza humana, que nós não temos outra alternativa se não nos virarmos para Deus. E dizemos assim, Deus, aqui estou. E não importa o lugar onde estamos, não importa a nossa aflição, Deus é Ele que vai escrever o último capítulo da nossa história. O último ou os capítulos que vierem à nossa frente. E isto para mim é encorajador. Na sexta-feira estávamos aqui a falar e eu falei a propósito do amor e estava a falar e lembrei-me e falei do apóstolo João e lemos na epístola de João e falei daquela situação de João de estar na ilha de Patmos e fui para casa pensar nisto e encontrei também aqui estes 3 pontos tão interessantes em João. João, ele diz, eu recebi esta revelação toda, mas esta é a minha circunstância. Se é comigo, e pode acontecer comigo, pode acontecer contigo. Amém? Os irmãos estão vivos? E o que é que acham disto tudo? Diga lá à pessoa o que é que acha disso tudo. Não diga só, ai que boa pregação, ou que, ai que coisa tão gira. Mas, o que é que isso significa para si? Alguns de vocês estão ao pé da vossa esposa, estão ao pé de amigos. Diga o que é que isso tem a ver consigo. Olha, tem muito a ver comigo. Cada vez mais. Hã? Tem tudo a ver comigo. Por isso eu, essencialmente, hoje estou a pregar para mim mesmo. Não é? O Senhor falou comigo. É que não é por acaso que estas coisas nos estão escritas. Nós podemos ficar apenas focados na revelação de Jesus Cristo, no sentido de tudo aqueles meandros daquela revelação, mas essencialmente havia aqui também algo de pessoal em relação a João. João, eu estou contigo aqui. Tudo bem, a ilha de Patmos, colónia penal, mas eu estou aqui contigo. E eu continuo a ser Deus. E eu continuo a falar. E eu continuo a revelar. E eu continuo a levar-te para patamares, para correntes espirituais acima da tua circunstância física. E para mim, meus irmãos, precisamos disto. É tempo
de tirarmos algumas coisas da nossa mente, e a culpa é nossa em que muitas vezes nós papamos tudo. É nossa em que nós papamos tudo e alguém vem aqui e mete a receita do pão de ló e a gente, amém, aleluia. Não é? E muitas vezes deixamos nas mãos dos outros apenas o conhecimento da Bíblia que nós temos. Nós precisamos de examinar tudo e crescer. Mas sabe, nós fomos nos últimos anos, e acho que fez parte, eu acho que é como tudo, quando nós éramos crianças, e ainda hoje, quando somos adultos, e compramos ou nos dão um brinquedo novo, nós ficamos todos empolgados, e os primeiros tempos andamos ali a brincar com o brinquedo, e às vezes até exageramos no tempo e naquelas coisas. Não que eu tenha esse problema. Mas pronto. Não é? Mas creio que a Igreja, sempre que o Espírito Santo traz uma brisa fresca e destapa aos nossos olhos determinadas realidades, nós parece que descobrimos a pólvora. E pegamos naquilo e pregamos aquilo à exaustão e às duas por três até ao exagero. E eu acho que nos últimos anos a Igreja foi bombardeada com esta mensagem de que parece que o reino de Deus é apenas vermos as nossas circunstâncias transformadas. É apenas sentirmos de bem, vivermos bem, não há sofrimento, não há aflição, não há sacrifício, mas deixem-me dizer, seguir a Jesus é abraçar a cruz. Seguir a Jesus é ter que lidar com o mesmo que os outros lidam, só que lidam de maneira diferente, porque têm uma fé, uma esperança e um amor que os mantém de pé. E graças a Deus por isso, que Deus abre portas e vamos crescendo e aprendendo a ultrapassar as barreiras. Mas deixe-me dizer, meus irmãos, mais importante do que a circunstância em que nós temos é estarmos seguros daquele que está connosco. Porque é isso que importa. Davi, ele disse, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte. Ainda que, ele não está a dizer que passa. Ainda que eu passe por lá, eu não vou ter medo. Sabe porquê? Porque tu estás comigo. Pastor, mas eu sinto dor. É verdade, mas Jesus continua contigo. Eu estou cansado, mas Jesus está contigo. Não estamos a desvalorizar o sofrimento, não estamos a desvalorizar as provações, as tribulações que vêm à nossa vida. Estamos a valorizar o que vai sair dessa tribulação. Até vos digo uma coisa, há tribulações que são apenas testes para a nossa promoção. Eu quero ser promovido em Deus. Os irmãos querem? Eu quero passar de sargento, não quero ser sargento o resto da minha vida. Certo? Alguém percebe? Em termos espirituais, a promoção não tem apenas a ver com, nem tem mesmo nada a ver com a posição que se ocupa na igreja, mas com a posição que se ocupa no reino de Deus, que é uma coisa diferente. Tem a ver com grau de conhecimento, de intimidade com Deus, de unção, de revelação, basicamente de conhecimento de Deus. E quanto maior for esse conhecimento, muito mais eficaz eu vou ser. Também maior a responsabilidade. Hein? Não desvalorize o tempo em que as coisas não estão a correr como o irmão idealizou. Muitas vezes sonhos que caíram por terra e a gente já não vou ver acontecer nada disso. Mas sabe? Perdemos o foco, perdemos o que é importante, perdemos o facto de que Ele continua sempre ao pé de nós. Não há lugar no mundo onde o amor de Deus não nos possa encontrar. Não há espaço na vida onde o amor de Deus não nos possa encontrar e onde o Espírito não pega em nós e nos faça arrebatar no Espírito e nos leva a conhecer e a perceber coisas que, se não fosse pelo momento do desconforto e do sofrimento, nós jamais iríamos lá chegar. Eu não estou a pregar sofrimento. Eu estou a pregar que Jesus sempre está connosco. Diga comigo, Jesus sempre está comigo. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir ao PH. Eu disse que ia pregar pouco. E vou pedir aos irmãos que distribuem a ceia, por favor, para virem à frente. E alguém que chama-se para a igreja, talvez, se é que eles já estão despachados. Está calor aqui. Sei que fogo é este à volta do altar. Que calor é este à volta do altar. É o poder do ar-condicionado que está desligado. Como é que eu posso amar alguém que eu não tenho a certeza que está sempre comigo? Alguém percebe?
pão e o vinho, relembramos outra vez, são símbolos para quê? Para que não nos esqueçamos. É tão fácil esquecer. Mas é bom que é fácil esquecer as coisas boas. As coisas más a gente agarra-se a elas, parece que estamos agarrados ao bom rei com medo que nos roubem a fava. Como é possível que uma coisa má nos marque tanto e uma coisa boa facilmente se esquece? E talvez por isso Jesus disse assim: olha, eu quero que cada vez que vocês se reúnem e se juntam, vocês vão comer este pão e vão beber este vinho, vão se lembrar daquilo que eu vos estou a dizer hoje. E aquilo que eu vos estou a dizer é o seguinte: eu não dei o meu corpo por vós para depois vos largar à vossa sorte e vazar daqui para fora. O preço foi alto demais. O valor que vocês têm aos meus olhos é para além da vossa compreensão, porque o amor de Deus excede todo o entendimento. Vocês acham mesmo que eu vinha do céu, deixava a minha glória por amor a vós, ia morrer na cruz para pagar esse preço tão alto, e não pensem que foi fácil, para depois deixar a minha obra ao Deus dará? Se era como eu chegar aqui, comprar um apartamento e depois não viver nele o resto da vida. E um dia chegava lá, era teias de aranha e ervas certo, Deus não poderia fazer isso, é ilógico. Mas é fácil esquecer. Então Jesus não quer que nós esqueçamos disso. E temos que estar sempre a renovar essa certeza. Então Jesus nos disse para nós tomarmos o pão e nos lembrarmos disso. E isso refere-se ao passado, àquilo que Ele fez. O sangue, que é o... Não, aqui é que é o vinho. O vinho, símbolo do sangue, significa que Ele continua a correr. Não só o preço foi pago, como a consequência desse preço continua a acontecer. O que significa que seria impossível sermos bem-sucedidos, seria impossível Jesus ser bem-sucedido no resultado do seu sacrifício, se Ele não continuasse na nossa vida a fazer o mesmo trabalho de sempre. Curando, libertando, purificando, santificando, animando, encorajando, transformando. Meus irmãos, quando nós chegamos ao ponto da nossa fé em que achamos que Jesus vai e vem às segundas, quartas e sextas e dias santos, e que de vez em quando Deus esquece de nós, adormece, vai e tira férias. Sabe, às vezes um pastor precisa de férias, mas Jesus, graças a Deus, não precisa de férias, porque Ele diz que não dorme, não se cansa e sobretudo não se cansa de nós. Vocês não sabem? Deus sabe que nós nos cansamos e Deus entende o nosso cansaço, compreende-o. Porque Jesus também se cansou enquanto homem, por vezes teve que ir descansar. Cansou-se fisicamente, cansou-se emocionalmente, mentalmente. De vez em quando Jesus tinha que ir descansar, dormir, comer qualquer coisa, estar com o seu Pai. Jesus entende cansaço, mas Ele nunca se cansa de nós. Então o pão e o vinho é para isto, meus irmãos. É para que nós asseguremos também, através de dois símbolos. Mas eu acredito que há mais do que símbolos. Eu acredito que há uma unção corpórea de Deus quando nós nos juntamos. E debaixo desta perspectiva tomamos o pão e o vinho. Relembramos, sem dúvida, Jesus, Tu estás connosco. Tu és um connosco. Eu sou um contigo. Eu não sou uma planta plantada a algures. Eu estou enxertado na videira verdadeira. E não só estamos enxertados na mesma raiz que é Jesus, como ainda assim temos um Pai que é o lavrador e cuida de nós. Aleluia. É tão bom. Sabe que até as videiras que produzem uma coisa que eu adoro, que é a uva, e a uva, por sua vez, produz uma coisa que eu adoro, que é vinho. E a casca da uva, por sua vez, produz uma coisa que eu não adoro, mas gosto, que é um bagacezinho, uma aguardentezinha velha, se for velhinha, né? Se alguns pensam, este pastor é um alcoólico. Não, mas o álcool conserva. Mas não é nada disso. Eu bebo assim, uma vez por festa. Mas sabe que a videira, quando Jesus diz que nós somos os ramos que estamos enxertados na videira, e o meu pai é o agricultor, que significa o quê? Mesmo estando na videira, por vezes estamos no nosso ponto mais alto, cheio de folha, viçosos, verdinhos, e depois cheio da fruta, e de repente ficamos totalmente despidos. Porque Deus vem e tira-nos o fruto. E a gente passa outra vez,
Onde é que está Deus? Deus despiu-me. Tudo o que eu tinha de conforto desapareceu. A minha glória, a minha formosura foi-se. Meu Deus, onde é que tu estás? E não, ontem eu tinha um grande emprego, hoje estou aqui a vender livros. Ainda ontem, não sei o quê. E os meus tempos. E a gente compara a nossa vida e esquecemos que continuamos na videira e que o Pai continua a cuidar da sua videira. Alguém percebe, gente, do que é que estamos a falar? Isto é tão simples que até confunde. Às vezes as coisas mais complicadas são mais interessantes. Então nesta manhã vamos tomar o pão, vamos tomar o vinho e vamos nos interiorizar uma vez mais da sua presença nesta manhã. Eu não sei se os irmãos percebem, mas há cultos e cultos, há dias e dias, há determinadas formas de percepção ou determinadas nuances desta pessoa fantástica e gloriosa que é Deus. E a gente percebe, eu sinto uma presença fantástica de Deus nesta manhã aqui. E não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o seu propósito. Tem a ver com a sua palavra. Então vamos aproveitar isso. Enquanto os nossos irmãos distribuem o pão e o vinho, vamos ficar, enquanto o PH ele vai tocando, vamos ficar em espírito de oração e vamos dizer: Paizinho, tão bom saber que tu continuas connosco. Tão bom saber e renovar e reforçar esta certeza em nós. Obrigado, Senhor. Se calhar dizemos aquilo que é a nossa situação e que Ele conhece. Mas eu me disponho neste dia a estar atento àquilo que tu, Espírito de Deus, queres falar ao nosso coração. Fazemos uma decisão no meio da confusão que às vezes é a nossa vida, ficarmos em adoração, em espírito. E deixarmos que o seu Espírito fale a nós o que Ele quiser falar. Não tem que ser uma revelação como o Apocalipse. Pode ser algo mais simples. Pode ter a ver contigo ou pode ter a ver com outros. Nós dizemos: Paizinho, eu jamais vou desistir. Jamais vou deixar de crer na obra do Teu Filho Jesus, na presença do Teu Espírito Santo. Pai, ajuda-me para eu não deixar que a circunstância momentânea que eu estou a passar me roube a percepção da Tua presença. Me roube esta certeza, porque eu sem a certeza da Tua presença, Senhor, eu caio por terra. Eu fico totalmente despojado de qualquer ânimo, de qualquer força, de qualquer esperança. Mas com a Tua presença bem presente no meu coração, eu sei que é apenas uma circunstância, um ambiente, um momento. O Teu Espírito e o Teu amor me sustentam. Por favor, vamos distribuir o pão e o vinho. Junto a Ti estarei nos Teus braços, nos Teus braços ficarei. És o amante do meu ser. És o amante do meu ser. De Ti nada vou esconder. De Ti nada vou esconder. Eu Te amo. Te adoro.
dia és a causa. Dia a dia és a causa do meu amor crescer. Eu te amo. Eu te amo e te adoro. E te adoro. Que mais posso dizer? Que mais posso dizer? Dia a dia és a causa. Dia a dia és a do meu amor crescer. Do meu amor crescer. Junto a ti. Junto a ti estarei. Estarei. Nos teus braços ficarei. Nos teus ficarei. Oh, tu és o amante do meu ser. És o amante do meu ser. De ti nada vou esconder. De ti nada vou esconder. Oh Jesus, eu te amo. Aleluia. Eu te amo e adoro. Que mais posso dizer? Dia a dia, dia a dia, és a causa do meu amor crescer. Eu te amo e adoro. Que mais posso dizer? Dia a dia és a causa do meu amor crescer. Ele é a causa. Por isso, quando temos a certeza da sua presença, o seu amor vai crescendo em nós. E o amor tudo suporta, tudo ultrapassa, tudo vence, jamais acaba. Dá-nos capacidades sobrenaturais quando nós naturalmente não conseguimos. O segredo é Jesus. Jesus, 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 Jesus. Seja criança, seja jovem, de meia idade ou pessoa de mais idade. Do princípio ao fim, Jesus tem que ser sempre o primeiro e o último. Amém? Ele deve estar no princípio da tua vida e no fim da tua vida. Ele é o alfa e o ômega, o A e o Z para nós, para aqueles que querem perceber. Princípio e o fim. E Ele chega em breve. E aqui o chega em breve, nós estamos a falar de um aspecto escatológico, em pensarmos na vinda de Jesus a esta terra. Estamos a pensar na manifestação de Jesus no meio da nossa circunstância. Eu sou o que era, eu sou o que sou, e eu sou aquele que em breve chega à tua vida para fazer. E quando ele já lá está, mas eu chego com tudo, gente. Amém. Que expectativa, esperança, que ânimo. Vamos tomar este pão e relembrar que o sacrifício de Jesus não foi em vão. É o garante de que o seu investimento não está em mãos alheias. Amém. Querido Jesus, relembramos uma vez mais que a tua vida flui na nós. Tu continuas presente, ativo, interessado, compassivo, amoroso, atencioso sobre as nossas vidas. E não queremos, às vezes falhamos, mas não queremos duvidar, não queremos desistir, não queremos desanimar. Não queremos nem por um minuto
pensar que Tu poderias alguma vez investir tanto na nossa vida e nos abandonar-nos quando nós mais precisávamos de Ti. Sabemos que Tu não és homem para mentir, nem filho, nem filho de homem para se arrepender. Tu és fiel a Ti mesmo. Os homens abandonaram-te, mas Tu nunca nos abandonarás. Bebemos este vinho, Senhor, em memória dessa aliança eterna, maravilhosa, fantástica. Amém. E te adoro, que mais posso dizer? Dia a dia, dia a dia, és a causa do meu amor crescer. Eu te amo, eu te amo e te adoro. Neste dia, és a causa do meu amor crescer. Não há nada melhor que o teu amor por mim, lembrado para sempre em ti. Filhas do teu amor, do teu amor. Eu não sei a letra, pá. Eu vou pedir ao grupo de louvor para subir todo e vamos terminar cantando uma vez mais esta música. Não há nada melhor do que o teu amor. Amém. Vivo para te amar, amante da minha alma. Bendito és e sempre serás amante da minha alma. Meu Deus, em
Aleluia! Amante da minha alma, tu fazes bem à minha alma, me fazes entusiasmar, me fazes encontrar razões de alegria nos lugares mais escuros, mas nos lugares mais brilhantes também, em todo o tempo, em todo lugar. Aleluia! Abraça alguém, porque como eu dizia na sexta-feira, Deus escolheu ser amado através do outro. A Bíblia diz que nós amamos a Deus, amando-nos uns aos outros. É a melhor forma de expressarmos isso. Então, ao dizermos, Deus, Tu és o amante da nossa alma, o que é que nós fazemos com o amante? Nós nos entrelaçamos, nós nos abraçamos, nós partilhamos, nós nos entusiasmamos uns com Ele. Amém? Vamos terminar nesta manhã e ao sair, dê um abraço forte a alguém, como se estivesse a abraçar o próprio Jesus, porque na verdade está. Amém? Abrace-o como sendo aquele que o ama profundamente. Retribui esse amor. Eu sei que pode não ter a ver com o nosso temperamento, com a nossa maneira de estar, mas isto é bíblico, é divino. Não há nada melhor que o teu amor por mim. Estou ligado para sempre a ti. Sempre vou declarar as maravilhas do teu Já vi que ninguém quer sair. É porque ainda falta um minuto. Não, é meio-dia. Tocou a campainha. Podemos sair. Pim! Amém? O resto de bom domingo, uma semana forte, abençoada pela presença de Deus na vossa vida. E Ele, não se esqueça, sempre está lá. Sempre está lá. Amém?